Capítulo 1141 Acertar uma pedra com um ovo. Tradução do Koan Sakura. Revisão. Fresou o padrinho. A situação chegou a um impasse. Yu-Chan não era capaz de voltar atrás e a situação poderia explodir a qualquer momento. Ninguém precisava ser perspicaz para ver que Yu-Chan já havia sido arruinado. Em termos de riqueza, ele havia sido oprimido por Li Ming. Este pirralho, ele poderia ter tido algum encontro fortuito e coletou algum tesouro enorme. Os pensamentos de Yu-Chan dispararam. E neste momento, transmissão de som de verdadeira essência soou em seus ouvidos, vindo de Sr. Lu. Jovem mestre Yu, parece que realmente encontramos um idiota dessa vez. Aquele menino claramente quer aquela garotinha, não importa o que aconteça. Se ele é algum tolo que é superado pela simpatia ou porque ele realmente deseja aquele embrião da pedra solar violeta, esta é uma oportunidade extremamente rara de encontrar um pirralho tão idiota e rico. Que tal derrubá-lo um pouco mais? O que você me diz? Yu-Chan ficou surpreso e entendeu imediatamente. Aquele Sr. Lu queria que ele juntasse forças e colocasse um preço falso. Não era fácil colocar um preço falso. Além disso, esse era um assunto que envolvia sua reputação. Se Li Ming colocasse um preço incrivelmente alto, ele poderia facilmente se retirar e insultar Li Ming com várias palavras, deixando saber que ele estava apenas brincando com ele. Se isso acontecesse, não só ele recuperaria qualquer reputação que havia perdido, mas também seria capaz de enviar maliciosamente Li Ming para uma armadilha. Isso era algo que ele adoraria fazer. Certo. No entanto, quero 30% do dinheiro extra. Bem, tudo bem. O Sr. Lu hesitou por um momento antes de concordar. Jovem mestre Lu, acho que o limite desse pirralho deve ser de 700 a 800 milhões. Esta é uma chance em 1000 anos. O jovem mestre Lu deve tentar elevar o preço o mais alto possível. Se não o colocarmos para baixo, isso seria realmente uma injustiça para ele. O Sr. Lu e Yu-Chan falaram de forma extremamente rápida com transmissões de som de verdadeira essência. Embora Mu Qianshi estivesse assistindo tudo isso de dentro do cubo mágico, era impossível para ela ouvir as transmissões de som de verdadeira essência. Mas, desde que se tornou uma força da alma, sua percepção da alma se tornou extremamente aguçado. Embora ela pudesse ver fracamente as flutuações da verdadeira essência, isso era apenas uma ligeira impressão que ela não podia confirmar. Neste momento, Yu-Chan disse: Li Ming, uma vez que você quer lutar comigo, então que assim seja. Eu vou te mostrar hoje o quão rica é a minha família Yu. 450 milhões. Já era bizarro que o preço atingisse esse nível. Esse tipo de capital não era algo que um discípulo júnior deveria possuir, muito menos para uma garotinha que ainda não tinha nenhum uso prático ou valor conhecido. O olhar de Li Ming ficou frio. Ele disse implacavelmente: 500 milhões. Yu-Chan pareceu hesitar por um momento, depois desdenhou: que bravo. Deixe-me ver o quão longe você pode me seguir. 600 milhões. A sobrancelha de Li Ming se arqueou para cima. Ele estava originalmente pretendendo cobrir o lance de 600 milhões, mas ele não disse nada. Ele claramente tinha visto a mudança repentina na atitude de Yu-Chan. Se ele pensasse sobre isso, definitivamente havia algum problema aqui. Li Ming, eles estão se juntando para brincar com você. Mu Qianshi disse para Li Ming. Eu percebi. Li Ming apertou os punhos lentamente. Afinal de contas, essa era a estranha e desconhecida cidade imperial e memorial e ele repetidamente mostrara tolerância. Ele havia colocado um preço de 300 milhões, mas agora essas pessoas tentariam fazê-lo de tolo e intimidá-lo. Se ele se permitisse ser livremente massacrado assim, então ele realmente seria um tolo. Como é? Não pode me seguir. Quão fraco. Ah! Você não era tão desenfreado agora e dobrou o preço 2 vezes. Por que você não tem coragem de dobrar o preço novamente? Se você ousasse fazer isso, eu a daria imediatamente para você, mas, você tem essa coragem. Ei, já que você se atreve a se mostrar na minha frente, então você pode também admitir a derrota, enfiar o rabo entre as pernas e correr de volta para o buraco de onde você veio.
Yui Chean viu que Li Ming estava hesitando em subir o preço e tentou convencê-lo a fazer mais um lance. Ele já havia decidido que não importava o preço que Li Ming desse, ele se retiraria dessa batalha de lances e deixaria Li Ming ser usado. Li Ming zombou ao ouvir as palavras de Yui Chean. Seus olhos revelaram desprezo quando ele disse: "Quão vergonhoso, em pensar que alguém tão sem vergonha como você existe. 600 milhões. Como se você pudesse ter esse tanto? Você quer se juntar para me enganar, me tratando como um idiota." Li Ming foi diretamente ao ponto e tocou seu anel espacial. O rosto de Yui Chean mudou quando a raiva cresceu dentro dele. No entanto, ele foi parado pelo Sr. Luo. O Sr. Luo disse a ele com uma transmissão de som de verdadeira essência: "Jovem mestre Yui, não fique zangado. Lembre-se, a harmonia traz riqueza." Sr. Luo então se virou para Li Ming e disse: "Li Ming, você pode comer o que tiver vontade, mas não pode dizer o que quiser. Nosso grupo sempre foi honesto e honrável em nossos negócios. Apenas o que você pretende nos caluniando." Enquanto falava, ele lançou um olhar para o anel espacial na mão direita de Li Ming. Ele zombou: "O que? Você quer lutar? Pode tentar. Mas garanto que você não poderá sair daqui. Este é o meu domínio e eu dou as regras aqui. Nesta feira, os preços são sempre altos. Se você quiser comprar algo, então você deve dar o preço. O jovem mestre Yui já ofereceu 600 milhões. Se você tem dinheiro, então você pode adicionar outros 100 milhões e talvez essa garotinha seja sua." O Sr. Luo já havia descoberto que o embrião da pedra solar violeta era extremamente importante para Li Ming e aproveitara-se dessa fraqueza. Ele não acreditava que Li Ming fosse capaz de fazer alguma coisa com ele. Afinal de contas, este era seu território e Li Ming só tinha um cultivo nas 9 mortes. Não importava quão grande fosse seu passado, era impossível que um dragão forte suprimisse uma cobra em seu refúgio. Estrangeiros poderosos simplesmente não podiam suprimir gangsters locais, então o que Li Ming poderia fazer? Não importava onde essas pessoas estivessem, elas sempre suprimiriam estrangeiros. Além disso, esse assunto envolvia Yui Chean. Isso significava que ele teria o apoio da família Yui, então o Sr. Luo não temia nada de Li Ming. Neste momento, Li Ming revelou um sorriso frio. Suas palavras continham uma intenção assassina espessa quando disse: "Desde que este é o caso, deixe-me realizar seu desejo." Li Ming subitamente golpeou seu anel espacial, a lança-sangue de Fênix floresceu no ar. Bang! Com uma forte explosão, a cadeira atrás de Li Ming foi esmagada por uma corrente de verdadeira essência. Cheio! A lança de Li Ming avançou, estocando em direção à testa do Sr. Luo. "Seu pirralho cego e imprudente. Você está buscando sua própria morte." O Sr. Luo estava originalmente um pouco cauteloso com o nível da influência com o poder de uma terra santa que poderia auxiliar Li Ming, mas ele nunca pensou que Li Ming iria de repente atacá-lo aqui. Se ele ousasse atacar um artista marcial no nível inicial do reino da transformação divina, não haveria realmente ninguém que pudesse salvá-lo. Isso porque, uma vez atacados por Li Ming, eles obteriam a superioridade moral. Mesmo que Li Ming tivesse o apoio total de uma terra santa por trás dele, era impossível para eles prosseguir com esse assunto. "Ah, se é o que quer, então ninguém pode te salvar." Yui Chean riu. Seu pé direito avançou e o chão abaixo dele explodiu. Ele já havia agido antes do Sr. Luo e dado um soco em direção a Li Ming. Depois de ser esmagado por Li Ming em termos de riqueza, ele estava suprimindo a raiva violenta em seu coração até agora. Embora ele tivesse colocado um preço falso para recuperar reputação depois, ainda havia algumas pessoas inteligentes e perspicazes que conseguiam enxergar o pequeno show que ele e o Sr. Luo haviam apresentado. Se eles realmente comparassem a riqueza, então ele era muito inferior a Li Ming. Apenas que tipo de pessoa arrogante era Yui Chean? Era impossível para ele permanecer feliz depois de ser reprimido por um intruso como este. Ele estava esperando encontrar algum tipo de reviravolta para recuperar sua reputação e agora Li Ming havia puxado sua lança, uma ação que ele estava muito feliz em ver. Yui Chean nem usou uma arma. Ele utilizou apenas do seu corpo para dar o soco.
Ao mesmo tempo, ele liberou os primeiros 4 dos 8 portões internos escondidos, fazendo com que sua força física disparar. Quando combinado com sua verdadeira essência interna, ele era como um tigre selvagem em uma montanha, fervendo com intenção assassina. Com uma série de sons estridentes, todos os móveis do salão foram completamente esmagados pelo vento dos punhos de Yue Tian. Quando Li Ming apunhalou o Sr. Luo, Yue Tian atacou do lado direito. Os olhos de Li Ming brilharam como uma luz fria. Não só ele não parou seu ataque de lança, mas ele também utilizou sua mão para socar Yue Tian. Ao mesmo tempo que ele atacou o Sr. Luo, ele também se atreveu a dividir seu foco e atacar Yue Tian. Isso chocou todos os artistas marciais presentes. Li Ming tinha apenas uma cultivação na 9ª etapa da destruição da vida e Yue Tian era um gênio no auge do nível inicial do Reino Mar Divino. Embora o Sr. Luo não fosse um gênio inigualável, ainda assim ele ainda era um mestre no nível inicial do Reino da Transformação Divina. Ele superava Li Ming por um reino inteiro. Neste caso, Li Ming atacou simultaneamente 2 pessoas. Que tipo de bravata era esta? Além disso, a maneira como ele atacou Yue Tian foi punho contra punho. Ele nem mesmo usou sua arma, mas apenas confiou em seu corpo físico para enfrentar Yue Tian em uma competição de força. Porém todos os presentes sabiam que Yue Tian era um mestre do cultivo duplo da energia e do corpo. Seu corpo era incomparavelmente resistente. Yue Tian sorriu demoniacamente, um pequeno vagalume ousa competir contra o esplendor da lua. Deixe-me esmagá-lo em pasta. Punho dominador do mundo. O que Yue Tian usou era uma habilidade marcial que combinava corpo e energia. Seu punho ficou iluminado como um sol brilhante, brilhando com luz dourada sem fim. Neste momento, Li Ming rugiu. Todos os 6 portões se abriram dentro dele, a força do deus Heregé entrou em erupção e o sangue da fênix ancestral entrou em combustão. Manual Celestial do Tirano, sem ondas sequenciais. KKK. O punho de Li Ming começou a emitir sons estridentes e explosivos. Seu esqueleto tinha 72 relíquias do osso de dragão fundidas nele. Era mais resistente que o metal divino. Em uma colisão de punho com punho, o soco de Li Ming se chocou com o de Yue Tian dessa maneira. Com um som alto de estalos, ocorreu um evento completamente inesperado. O punho, o pulso e todos os ossos dentro de Yue Tian foram imediatamente pulverizados pelo punho de Li Ming. Para os ossos humanos comuns competirem com os ossos fundidos com as relíquias de Li Ming, os resultados poderiam ser imaginados. Além disso, essa pessoa ainda tinha 2 portões a menos em comparação com Li Ming, o portão da abertura e o portão da visão. Quanto ao punho de Li Ming que se fechou no punho de Yue Tian, foi como um martelo de ferro batendo contra um tomate. Os ossos meios quebrados foram arrancados da pele rasgada de Yue Tian. Seu punho se tornou uma massa em carne viva. Choque preencheu seu rosto. E, quando Li Ming passou pelo punho de Yue Tian, o vento criado por ele continuou a avançar e atingiu o peito de Yue Tian. A erupção de quase 20 milhões de jins de força aumentou várias vezes com o apoio das 100 ondas sequenciais. Nesse instante, Yue Tian sentiu como se uma montanha tivesse colidido com seu peito. Ele emitiu um grito miserável e voou para trás, colidindo contra a parede oposta. O edifício de pedra que era apoiado por uma formação de matriz começou a desmoronar. E neste momento, o ataque de Li Ming ainda não havia terminado. Sua lança-sangue de fênix perfurou em direção ao Sr. Luo como antes. A mudança repentina superou completamente as expectativas de todos os jovens da elite presentes, deixando-os estupefatos. Yue Tian, alguém que treinava no caminho do fortalecimento corporal e tinha um corpo tão resistente quanto o aço, na verdade sofreu um destino tão infeliz depois de encontrar Li Ming em uma batalha frontal de resistência. Em frente a Li Ming, o caminho do fortalecimento corporal de Yue Tian não era nada. Era como usar um ovo para atacar uma pedra. Como isso pôde acontecer? Li Ming também cultiva tanto o corpo como a energia. Além disso, seu cultivo duplo do corpo e da energia são inacreditavelmente poderosos. Os muitos jovens de elites presentes não tiveram tempo para pensar muito sobre isso, porque, neste momento, a lança-sangue de fênix de Li Ming já tinha perfurado o Sr. Luo.